Boa noite, quem estiver por aí participando da nossa live, você pode estar mandando um ok, da onde você está falando. Hoje estaremos numa live especial, né? Juntamente com alguns pastores. Então, estamos aqui iniciando um teste, né? De uma live compartilhada. Então, daqui a pouco estaremos, em nome de Jesus, fazendo aí um bate-papo com alguns pastores. E se você já está se conectando, vai dando um alô aí para a gente saber quem que já entrou, os demais irmãos, né? De onde estão linkados. Então, que Deus abençoe. Amém? Daqui a pouquinho vai avisando o pessoal que já estamos entrando ao vivo. Nós marcamos para às 9 horas da noite, falta um minutinho. Nós estamos aqui já falando com vocês e dando aquela orientada de como vai funcionar, né, a nossa transmissão hoje. Você que está entrando aí nessa live, você vai informando as pessoas do seu grupo de WhatsApp, seu Facebook também, e vamos juntos, né, estar aqui sendo edificados pela palavra de Deus através de pastores, líderes de Deus, né, em várias regiões aqui do Brasil, pastores esses que são bênçãos e caminham, né, juntamente debaixo de uma aliança ministerial de ensino e missões, a Rede Apostólica Amém. Então, quem está entrando na nossa live agora, vai avisando o pessoal para que possamos começar, né, essa transmissão e a interação com esses pastores. Hoje, uma live especial sendo transmitida e como um teste, né? A gente vai estar fazendo algo especial hoje, falando sobre medo. Você tem medo? Medo dessa pandemia, né, que está no mundo, está paralisando e causando um caos neste mundo. Então, se você quer saber um pouco mais deste assunto, se liga aí que nós já vamos estar comentando, falando a respeito disso, ok? Vai avisando e pedir para os nossos irmãos mandarem um link, né, para a rede Amém e está aí passando para nós o link certo para a gente poder conectar o pessoal e colocar aí nos Face, tá? Então, você vai estar recebendo esse link, você entra no link e a gente vai estar aí fazendo a transmissão daqui a pouco, ok? É só uma perguntinha para o Felipe, né? Felipe, tem como a gente saber quem entrou, quem não entrou através daqui, da onde eu estou? Estou tendo contato aí com o pessoal. Felipe, Diego, Gil, Jonas. Deixa eu ler o chat aqui. Ok. Todos estão online, ok? Tá certo. Ok, li aqui. Maravilha.
Maravilha. Só vai comunicando com a gente aqui na tela, então, só para a gente saber se já está todo mundo sabendo, se já estão nos vendo, né? Para a gente poder começar a interação aqui dessa live especial que falaremos sobre o medo, ok? Então, conseguiu chegar aí? A pastora Janete está dizendo que não chegou o link aqui na rede Amém, né? Jonas, se você conseguir, coloca o link aí para o pessoal. Eu estou utilizando meu celular para transmitir, então não tem como eu mexer aqui. Então, coloca lá o link na rede Amém e a gente vai mandar para o pessoal, ok? Já estamos ao vivo no YouTube, né? E daqui a pouco também estaremos ao vivo aí em Facebook. Glória a Deus, glória a Deus. Já conseguiram passar o link para o pessoal da Amém? Ok, a pastora Janete disse que já. Ela agora está colocando lá o link lá para o pessoal na minha página e também os demais grupos. Os pastores podem fazer isso, né? Pedir o auxílio aí dos seus ajudadores para a gente poder dar início ao nossa live. Ok? Ok, já temos aí 25 pessoas conectadas. Boa noite, graça e paz a todos vocês, irmãos, amados, queridos. Embora estejamos longe, né, uns dos outros, mas pela tecnologia, hoje estaremos bem perto de vocês. Como eu estava falando, né, estamos nessa primeira live em conjunto com alguns pastores da rede, e nessa live nós iremos falar sobre medo. Né? Você tem medo, né, das coisas que estão acontecendo no mundo? Né? Existem pessoas que estão com tanto medo que elas estão em pânico. Né? Conversava com uma pessoa esse tempo atrás que ela diz: olha, eu não saio de casa para nada, né? De tanto medo. Então, o medo hoje assola muitos lares, muitas vidas. E esse é o tema do nosso debate hoje, da nossa conversa, né? Ainda mais agora nesse tempo de Covid-19, né? Com tantas pessoas que foram infectadas e muitas pessoas que morreram, perderam suas próprias vidas. Então, isso gera muito medo, mas nós temos uma palavra de Deus para vocês. Uma palavra de Deus para vocês. Então, aguenta só um pouquinho mais. Nós estamos conectando. Avisa lá o seu grupo de WhatsApp, avisa lá o seu grupo no Facebook. Estaremos já começando, né, a nossa transmissão e conversando algo muito importante, ok? Enquanto isso, o Felipe pode ir mandando algumas informações, né, de quantas pessoas já chegaram, e nós, desde já, queremos agradecer a iniciativa do Pastor Jonas, né, Pastor Jonas, o Felipe, pessoal lá de Fortaleza, né, que tiveram essa iniciativa. Vamos fazer uma live em grupo, vamos tentar reunir as pessoas. Aí, né, foi bom, conversamos no sábado e já marcamos essa primeira live especial hoje, como um teste, e queremos também ir aperfeiçoando isso
Desde já pedimos perdão qualquer falha técnica, né? É a nossa primeira. Estamos aqui em Curitiba, outros estão em Fortaleza, Santa Catarina, outros em São Paulo. Então, estamos unindo aí o pessoal, os pastores, para falar a respeito disso. Então, estamos ao vivo, tanto no Facebook, como também no YouTube, ok? Então, vamos começar. Eu gostaria de fazer uma oração, primeiramente, enquanto mais pessoas estão chegando. Grande, poderoso e eterno Deus. Eu oro neste momento, eu apresento o Senhor Jesus, cada pessoa que estará, Senhor, participando desta live, dessa conversa, deste bate-papo, ó Deus, que eles sejam poderosamente edificados no Senhor. Oramos e colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos e filhas. E que, em nome de Jesus, Pai, essa conversa possa ser esclarecedora e possa trazer, ó Deus, aleluia, uma edificação em cada vida, em cada coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Então, sobre esse tema, né, que nós estamos falando, medo, né? Como que está a sua cidade, como que está, né, aí o seu estado, como que está as pessoas, né, que você conhece, convive, né? A gente que anda na rua, sai ou escuta os noticiários, a gente vê que realmente muita gente com medo ao, ao extremo, às vezes, né? E isso, muitas vezes, atinge, né, todas as classes, todas as classes. E eu queria convidar agora o nosso querido pastor apóstolo Gil, lá de São João Batista. Boa noite, pastor apóstolo Gil. Boa noite. Como é que você está? Graça e paz, estamos bem, né? Estamos aqui falando de São João Batista, Santa Catarina, sul do Brasil. Hoje está bem friozinho aqui Olha, e não está diferente daqui não, hein? Está frio também não, aqui. já trazendo, falando sobre o que está acontecendo aqui por nossa cidade, né? As pessoas realmente estão com medo. Hoje foi até comunicado aqui na nossa cidade que há o terceiro caso de Covid. Só que ainda, graças a Deus, não houve morte, não houve nada a mais do que isso. Então, acredito que nós estamos orando bastante, são muitas pessoas, e a cidade em si é uma cidade que ela tem se preocupado. As igrejas aqui, elas conseguiram voltar a funcionar, né? Estamos trabalhando com 30% da capacidade na igreja, e graças a Deus, assim, as coisas estão caminhando lentamente, mas em nome de Jesus, para melhor. Está tomando a normalidade, né? Aos poucos estão voltando as coisas, né? E a princípio a gente tem crido, né? O nosso culto de domingo ontem foi uma bênção e a gente realmente colocou essa medida que precisamos estarmos nos cuidando, estarmos orando pela igreja, estar buscando a Deus em todo o tempo, porque esse é o tempo, né, da igreja se preparar, porque é na sua casa, é no seu quarto, é no seu lar que verdadeiramente você vai ter no silêncio um encontro com o nosso Deus. Então a cidade em si, ela há tempos, alguns meses atrás ou alguns dias atrás, realmente ficamos assustados aqui e ficamos impressionados, né? E atônitos. Por isso que na área psicanalítica, eu quero hoje ajudar algumas pessoas como a lidar com seus medos, né? Porque são medos, são muitas coisas. E essa forma do que eu quero falar, eu quero trazer estratégias para que você possa dizer para o seu medo e ter uma estratégia de saída. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que, como o salmista fala, outros, né, como
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente, e ele, tudo bem na área da diversidade, mas geralmente na hora de você ir para a guerra, você fica com medo, você não sabe se vai para trás ou para frente. Por isso que hoje estaremos tratando desse assunto, como lidar com seus medos. Ok, então daqui a pouco eu volto com o Gil. Vamos dar um pulo lá em São Paulo agora. São Paulo, né? Estado de São Paulo. Vamos chamar o Bispo Diego. Diego, meu amigo, querido Bispo. Boa noite, Shalom. Shalom, apóstolo, shalom a todos que nos assistem nessa noite. Jesus Cristo vos abençoe. Privilégio estar aqui para compartilharmos um pouco da palavra e realmente buscarmos nos alinharmos com relação a todo esse medo, pânico, angústia, desespero, etc. e tal. Aqui na cidade de Bauru, também não... Não, pode continuar, pode escutar. Aqui na cidade de Bauru não tem sido também diferente, estamos aí, a cidade teve até o exato momento, até hoje, pelo que eu vi no jornal, já foram 13 óbitos aqui na cidade de Bauru, a população também está com medo, ainda está tudo fechado, comércio fechado, as igrejas também estão fechadas, tudo, né? As coisas que estão funcionando é tudo através do delivery e tal, né? Mas assim, o comércio em si está fechado, a igreja também. Estamos aí na expectativa de que isso o mais rápido possível possa ser resolvido, mas mantendo a fé lá em cima, tendo a certeza que Deus está na frente e esperando que essa live possa abençoar a vida de muitas pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para Fortaleza, né? Estamos indo do sul, Nordeste, agora estamos indo lá para o Nordeste, né? Pastor Jonas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, graça e a paz para todos, a todos, a todos. É bom estar aqui olhando para vocês novamente. Nós tudo de blusa aqui. E eu com o ventilador ligado. Ele de camiseta. Olha que maravilha, hein? O ventilador ligado. No fundo de casa tem um pezinho de coco. Nada de inveja. Está repreendido em nome de Jesus. Nada. Verdade. Mas é algo interessante, né? Que o Ceará ele aponta um dos estados, né? Que mais a ocorrência, né? Tirando São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem muita ocorrência, né? Aí então, como que está a situação aí? Como que está o povo aí? Hoje, nós, conversando assim com as pessoas, né, até mesmo os vizinhos de casa, nós percebemos que muita gente foi atingida pelo coronavírus, né, pelo Covid-19. Hoje mesmo nós conversamos com um vizinho e ele disse que a família estava já atingida também, já estava passando, já estava nos finais aí do Covid. Pessoas eu converso com outras pessoas, não tem uma pessoa que não tenha sido atingida pelo Covid-19. Eu digo assim, nas famílias, em toda família, alguém foi atingido pelo Covid-19. Misericórdia. E isso é muito difícil, porque quando nós ouvimos falar do vizinho, falar do amigo, falar de alguém, é diferente quando você percebe isso entrando dentro da sua casa. Verdade. E aí aquela relação que o pastor Gil estava dizendo sobre o medo. E eu acredito que essa live ela vai trazer algumas respostas. Eu acredito que até mesmo espiritualmente precisa dessa resposta e também de uma resposta emocional, né? Nós precisamos dessa resposta emocional, porque eu lembro que a palavra diz que a última coisa que nós vamos enfrentar é a morte. Mas para enfrentar a morte, nós temos que passar pelo medo. Então o medo, ele faz parte de nós, e aí nós vamos conversar muito sobre isso, mas tenho muito o que falar. Então, eu esperar aqui as direções, Amém. Mas eu estou bem, para respondendo algumas perguntas. Eu estou bem, saúde está aí 95%. Ontem a Célia falou, amor, senta. Eu falei,
correndo, já subindo as escadas e querendo fazer acontecer. Tô bem, tô bem. Amém. Gente, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o relato do pastor Jonas, ele que, né, esteve internado, ele vírus, né? E graças a Deus ele já está recuperado, né? Como ele falou aí, 95%. Então, glória a Deus, né, pela sua vida, pastor Jonas. E daqui a pouco nós vamos ouvir, né, esse testemunho dele aí, o que que ele sentiu, enfim, né? A gente vê que todos nós somos sujeitos a isso. Quando nós ouvimos, né, que esse corona estava lá na China, né, a gente está longe, isso aí, né, não vai chegar aqui no Brasil. E olha, irmãos, chegou no Brasil, chegou no mundo todo. E isso causou, né, uma grande pânico, medo. Isso é um medo mundial, né? E tanto na paralisação como também desestruturou praticamente todas as áreas. E é o que a gente quer comentar hoje a respeito disso. Então, eu queria que voltasse aí, né, convidar os 3 pastores, juntamente comigo, 4 pastores, né? Se o Felipe puder colocar nós 4 aí, para nós fazermos um bate-papo, né? Só gente bonita, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Né? Aos olhos da fé, aleluia, glória a Deus. Né? Glória a Então Deus. estamos aí com esses valentes de Deus, né? Amém. E a gente vai lançar aqui algumas perguntas, né? E comentar para que a gente possa tratar desse assunto, né? É natural do ser humano sentir o medo, né? Mas também a gente tem que cuidar, guardar, né, o coração para não se entregar ao medo. Então, queria que o Gil tivesse, né, comentando um pouco a respeito disso, né, porque tem muitas pessoas que, às vezes, elas se entregam ao medo a tal ponto que, ou seja, a vida delas praticamente já não andam, já não giram mais, porque o medo paralisa a pessoa. Então, Gil, o que você pode nos falar a respeito disso? Bom, para que a gente possa entender um pouquinho a questão do medo, aqui vamos tratar de como lidar com o medo. Porque para lidar com o medo, é eficaz que você, primeiramente, aceite, né, e entenda, procure entender a mensagem que eles estão te trazendo. Porque, basicamente, são 2 tipos de medo que nós vamos ter, ou 2 categorias de medo. O primeiro medo é os medos preservadores. São aqueles que são considerados naturais e preservam a vida. Um exemplo, o cara que ele não tem medo de altura, ou não se importa com altura, e ele anda arriscadamente na beira de um precipício sem nenhum problema. Então, esse é um medo preservador, é o primeiro. Agora, tem os medos, o segundo medo, que são os neuróticos. Esses medos transmitem mensagens sobre a presença de forças potenciais naturais que precisam ser reconhecidas por você. Por quê? Porque são medos que podem desenvolver coisas em você por causa da sua crença, daquilo que você foi, como você foi criado, de maneira que você foi criado. Quer ver um exemplo? A pessoa ela tem muito medo de altura, por exemplo. Aí ele é uma acrofobia. Aí já não é um medo, mas já ligado à fobia, né? Então, muitas pessoas que têm medo de altura não conseguem alçar a sua vida normal. Por exemplo, ele não chega a ser um grande empresário, porque lá atrás, na sua infância, na sua crença, foi ensinado que ele não precisava alçar muito. Então, tem muito desse assunto que eu estou falando, que é neurótico. Então, a gente tem que ter cuidado. E é imprescindível também
que você que tem essa categoria compreenda os seus medos, a fim de que, a partir da compreensão, lançar a mão do potencial de coragem, para quê? Aí sim, você mudar o que precisa em seu jeito de agir, nas condições para você enfrentar as coisas e resolvê-las. Eu gostaria da participação do meu amigo psicanalista e pastor Diego, que ele também manja muito desse assunto. Bom, Diego, eu tenho falado para as pessoas que tem medos naturais e também tem esses medos que são os que preservam a nossa vida, né? Igual o cara que tem um medo que é preservador, ele vai chegar no avião, ele pode pular até sem o paraquedas, porque ele não tem medo, né? As pessoas não têm medo. E o que vai acontecer com a pessoa? Provavelmente algo ruim. Então, eu queria lançar para o meu amigo Diego, na continuação aqui, dessa nossa ideia, de que a pessoa precisa entender e compreender os seus medos. Vamos lá. Bem, diante da compreensão do medo, se nós formos analisar num contexto, você já explanou um pouco, mas o contexto do que a definição mais ampla do medo, vamos dizer assim, que o dicionário diz o que é o medo. Medo é a consciência do perigo. Então, você está sentindo medo por alguma coisa, você tem medo de algo, seja de um cachorro, de altura, como você colocou em relação a isso. Então, e o medo também ele pode trazer dentro de você inúmeras sensações, né? Ele pode trazer uma sensação, pode trazer inúmeras reações dentro de você, tanto físicas, psíquicas. O medo também vai gerando o aprofundamento da ansiedade, porque o medo, na verdade, é a antecipação de alguma coisa que pode ter acontecido, como pode nunca vir a acontecer. Então, o medo é a antecipação de todas as coisas, né? De acordo com a definição mais ampla do dicionário, o dicionário diz que o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação eventual do perigo. Então, o medo é uma sensação de alerta extrema, né? Ao mesmo tempo, ela é importante para a sobrevivência. Como você falou, o cara que não tem medo de andar no parapeito de um prédio e anda sem cinto de segurança, né? Aquelas pessoas que fazem aquele sistema, aquela modalidade, por exemplo, aquele tal do Le Parkour, né? A pessoa pula de um lugar para o outro e pula e vai, aquela coisa, tudo tal. E ele não tem medo. Ele salta de um prédio para o outro numa maior tranquilidade. Eu jamais faria uma coisa dessa. Isso para mim é uma sensação de pânico, de desespero. Eu não faço um negócio desse. Outros já fazem com uma maior tranquilidade. Agora, o fator de você ter um sentimento de medo no contexto natural de vida é algo natural. Agora, quando isso passa de um princípio e ele entra a ponto de te paralisar, por exemplo, quantas crianças que foram definidas com a seguinte questão, olha, o pai diz assim, não vá lá no escuro porque tem alguma coisa lá no escuro. A criança cresce, tem gente que cresce e morre de medo no escuro, dorme porque tem que dormir com a luz acesa, não consegue dormir com a luz apagada, porque foi colocado no seu inconsciente aquela questão do medo do escuro. Eu digo, por exemplo, aqui para o Murilo, às vezes ele vai na cozinha, e a luz está apagada, e eu falo para ele, pode ir lá, é a mesma coisa que se tivesse aceso. Então, ou seja, estou criando dentro dele a sensação de que o escuro e o aceso é igualzinho. Né? Mas por exemplo, tem adultos que não vão em velório, porque morre de medo de ir em velório. O que foi colocado na cabeça dele que entrar num local onde está sendo feito o velório é uma coisa horrível, a pessoa ali tem aquele medo, ou então a criança foi obrigada a colocar a mão ali, né, no defunto ali e tal, e ela cresce com aquele pânico, cresce com aquele medo. Então o medo vai desencadear na pessoa inúmeras sensações, inúmeras coisas vai desencadear na pessoa, né? Tem, como você disse, a questão do medo natural, que é necessário que você tenha. Eu não tenho medo, então vai lá e coloca a sua mão na boca de um cachorro, de um pitbull. Não tenho medo. Não, tem que ter medo. Nesse nível. Agora, não no contexto espiritual que vai travar a sua vida, que vai paralisar você, que não vai deixar você avançar, que vai trazer para você ansiedade, que vai antecipar coisas em relação a isso, até porque é um contexto na Bíblia em que Jó, por exemplo, Jó diz em Jó 3:25, né, um texto conhecido de todos nós, e na tradução da NVT,
O texto diz assim, da Nova Versão Transformadora, diz: o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Quer dizer, o que sempre temi, então, quer dizer, eu não temi um dia, nem dois, eu temi uma vida inteira. O que sempre temi me aconteceu, o que eu sempre receava veio sobre mim. Então, essa preocupação com relação ao medo, né? Definir, como você colocou muito bem, Gil, a questão de definir os dois pontos do medo, o medo natural e o medo que vai paralisando a vida da pessoa. Então, eu penso que tipo de medo você tem? Se eu fizesse uma pergunta agora, com licença, apóstolo, fazendo uma pergunta a todos que estão nos assistindo nessa noite, a pergunta seria essa: que tipo de medo que você tem? É um medo que te paralisa? É um medo que te bloqueia? É um medo que não te deixa avançar, né? Que nem o apóstolo Gil colocou sobre a questão, a pessoa diz: eu nunca vou ser um empresário grande, porque sempre colocaram limites na vida dela, né? Ela viveu debaixo de limites, então por causa daqueles limites ela não deseja, ela não tem força, né, para avançar. Então, pode falar. Olha só o trabalho de elaboração dos medos, como você está falando. Aqui é o momento em que a gente precisa fazer esse autoquestionamento. A pessoa deve parar e pensar: qual é a sua natureza, como é que é seu ego, o que te leva a agir de uma determinada maneira, qual é a raiz desse comportamento, por quê, mas o que esses medos estão te atrapalhando, por que é tão estranho? Por isso que as pessoas precisam entender que muitas vezes nessa passagem pode ser que você está passando pelo amadurecimento. Sim. E você não queira amadurecer, e você não vai querer se livrar dos medos. Então, à medida em que se é seguro esconder-se atrás de um acovardamento, aí esse já não é um medo bom, é aquilo que o bispo falou, é um medo que vai te paralisar. Eu tenho também visto que, para se livrar dos medos, é assim, ó, precisa de todo... nós estamos vivendo agora, claro, alguém chega para você e diz: olha, teve tantos óbitos em tal lugar, mas só falar, isso não machuca, isso não dói. Mas quando isso acontece na tua casa, aí isso tem uma outra conotação. Então, para se livrar desses medos, você precisa se questionar e abandonar o tal de comodismo e a visão de mimo que o indivíduo tem de si mesmo e da vida. Então, você precisa aceitar, entender, confrontar os medos, porque é uma forma de autoconhecimento. E essas pessoas, muitas vezes, não tendo a identidade, eu vou levar para o lado cristão aqui agora, não tendo a identidade, não se conhecendo, não sabendo o poder que Deus já nos deu, o poder de sermos chamados de filhos, e que nós temos direito a uma eternidade. E nós sabemos que essa carne aqui, da onde ela veio, do pó veio e o pó vai voltar. Então, é aceitar, é entender, é confrontar os medos de uma forma que você vai trazer com isso o autoconhecimento. O medo, ele não vai embora sozinho, a menos que compreenda por que conserva determinada atitude. E se você não fizer nenhuma modificação na sua postura, o que vai acontecer? É aquilo que o bispo vai fazer agora e perguntando: de que medo você tem? Sim. É medo de viver, medo de morrer? Continua. O fator de um pensador, ele disse assim, Epictetus, nome dessa pessoa que escreveu essa definição, ele disse assim: o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que se faz dos fatos. Então, na verdade, o problema não é o medo, mas é a interpretação que você faz do medo. Porque você pode olhar para uma barata e achar que é um tiranossauro, um rex tiranossauro na sua vida, né? Como você pode olhar para uma barata como uma simples barata. Então, a interpretação que você faz daquilo que você vê é que determina muito qual é o teu tipo de reação. A forma com que você lida... Ainda mais se ela voar. Ainda mais. Aí não fica ninguém. Mas a interpretação do medo, a interpretação que você dá para aquilo que você está vendo, é que determina muito
qual o teu tipo de reação em relação àquela situação, né? Você pode dar uma interpretação tranquila, não, é só apenas isso, vou para cima, vou usar a fé, vou crer, vai dar certo, vou passar por cima, vou vencer essa situação, até porque você não é um estado de um dia, né? Por exemplo, eu tenho 42 anos, eu não sou um estado de um dia, eu sou de uma vida, eu tenho 42 anos, é uma vida em relação a isso, construindo estruturas boas, paradigmas, estruturas que vão ser quebradas e inúmeras coisas na minha vida, na sua, em qualquer uma de nós, né? Mas aí no contexto bíblico, nós precisamos vencer isso. Desculpa, Apóstolo, pode falar. Eu queria perguntar para o pastor Jonas, né, que o pastor Jonas vivenciou na pele, né? Verdade. Isso esses dias. Ele saiu de alta do coronavírus, foi sábado passado, né? E ele enfrentou isso na pele, né? E a gente sabe também que o pastor Jonas, o seu pai também pegou e devido à idade, alguns problemas, ele não resistiu, ele acabou falecendo, né? Isso. E a gente, mesmo de longe, a gente lamentou muito, né? Chorou muito, acompanhou tudo isso e oramos pelo pastor Jonas pela recuperação, graças Amém. A Deus, né? Ele recuperou. Mas, Jonas, você que vivenciou essa história, conta para nós, né? Porque, assim, eu conversei com o pastor Jonas quando ele estava já mais ou menos com alguns sintomas e, assim, a gente vê que ele é um homem de fé, né? Ele estava até levando, meio na esportiva, dizendo, pastor, eu peguei esse negócio aí e se for a hora, Deus vai me levar e eu vou estar no céu, né? Amém. E sorrindo e tudo mais. Para nós que somos cristãos, que temos a certeza de salvação, é diferente, mas infelizmente muita gente não tem essa esperança, né? E vive um pânico mesmo. Então, Jonas, conta para nós como foi essa experiência sua. Bom, primeiro, eu nunca tive medo da morte. Isso é algo que, desde que eu me conheço como cristão e essa certeza da salvação, eu nunca tive medo na morte. Então, eu até brincava com a morte, né? Porque eu falava assim, rapaz, para mim o viver é Cristo e o morrer ele é ganho, ele é lucro, né? E quando eu fiquei até doente, né, eu até brinquei, o apóstolo Glauro ligou, a pastora Janete também, aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu tô com Covid, eu vou tomar um banho, vou me arrumar porque eu vou ver meu pai, né? Então, assim, aquela sensação de, puxa vida, se eu morrer, eu tô bem, tô melhor do que eu tá aqui, né? Então, essa sensação, essa certeza, essa convicção da pessoa que tem Deus, ela não tem medo da morte, né? Aquela questão dos medos, dos receios, do pecado, será que eu tô bem, será que Jesus vai me aceitar, esses medos de não ter uma vida em santidade e uma vida reta com Deus, eu já não tenho mais esse medo, é uma convicção. É uma convicção, então eu não tinha e eu não tenho esse medo da morte. Agora, quando começou a faltar o ar, aí começa a situação, começa a faltar o ar, eu não queria a morte, porque não é o desejo de Deus que a gente também não cumpra o propósito de Deus para nós nesta terra. Nós temos aqui um propósito, nós vamos cumprir isso, e de repente começa a vir, Senhor, será que eu já fiz tudo que eu precisava fazer para o Senhor? Será que ainda tenho algumas coisas que ainda gostaria de passar para as pessoas? E nós já vivenciamos tantas coisas em Deus. O apóstolo Gil veio para cá, nós vimos lá aquela criança que era surda, e o Gil estava aqui, a gente tem isso gravado na internet, né? Pessoas ali que foi diagnosticado que aquela criança com surdez, né? Não poderia ouvir, o o Gil pega junto com a igreja, e nós ouvimos ali assim, ó, fala Jesus, e quando a igreja falou Jesus, aquela criança voltou a ouvir. A família, até hoje, quando tem algum problema na família, eles ligam para nós, pastor, nós estamos assim, liga, ora, tal, por quê? Porque eles vivenciaram o poder de Deus. Então, eu posso dizer assim, Senhor, será que já fiz tudo? Será que já cumpri tudo? Pessoas
sendo curadas, outras Deus falando que ia levar. E a frase que me vem muito forte é: sobre as mãos de Deus está a vida e a morte, e Ele define quem vive e quem morre. E eu fico feliz por saber de uma coisa. Uma coisa me traz essa convicção. Nós precisamos saber que enquanto nós estivermos aqui, teremos tribulações, teremos aflições. E quando nós oramos para que não haja essas tribulações, para que a gente ore para que não haja mais essas aflições, nós olhamos para a Bíblia e ele diz: se prepare para o dia mau. Se prepare para o momento em que você vai passar por esses medos, por esses receios. Mas se prepare. Você não está sozinho, Deus está contigo. Mas tudo isso veio, até brinquei junto ali com o Glauro, com a Janete. Eu dormi do lado de fora de casa, queridos. Eu dormi na varanda de casa, numa rede. Falei assim, aqui tá a melhor coisa que tem. Né? E eu bem. Só que quando eu olhei para a Célia com a cara, né, fisionomia já triste, e eu percebi que não é só eu. Há outras pessoas. São pessoas que estão ao meu lado e eu preciso deixar de ser egoísta, querer ir logo para Deus, né? Mas eu digo para vocês, é uma convicção, uma certeza, não tenho medo de morrer, é uma confiança, tanto que quando eu estava lá no leito, não conseguia comer a comida do hospital, aquela comida ruim, né, sem sal, sem tempero, ainda mais com a cozinheira Célia do meu lado, eu falei, pelo amor de Deus, come essa comida aqui, né, e eu ali sem conseguir comer, de repente uma pessoa olha para mim e fala assim, come, é bom. Aí eu comecei a comer, ela me incentivou a comer, e eu comecei a falar do amor de Deus para a vida dela, ela aceitou Jesus, e no leito, onde a visita da morte é perto, você salvar uma pessoa, tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Essa convicção. E quando eu estava lá, veio a fisionomia do meu pai, né? Eu não sabia o porquê, eu sabia que o meu pai estava internado junto comigo, né, no mesmo hospital, não no mesmo quarto, mas no mesmo hospital. E eu sabia por causa do histórico, da saúde dele, que ele não estava bem. Ele tinha problema renal, ele tinha problema cardíaco, né? Ele tinha um problema ali. Ele já tinha um histórico de fragilidade no organismo dele. E quando ele saiu daqui antes de mim, quando ele saiu aqui de casa, eu dei o adeus para ele. Eu olhei para dentro do carro, acenei com a mão, depois eu liguei para ele, falei com ele. Mas a dor vem. A dor da saudade, a dor de olhar aqui, ouvir os gritinhos dele, que quando fazia um barulho ele falava, ei, tô aqui, oi, né? Ele gostava de brincar, pegar o violão, enfim. Mas Deus falou comigo também com relação a isso. Deus falou assim, Jonas, ele está melhor aqui comigo. Ele está muito melhor aqui comigo. Ele está aqui, não tem... Tudo que ele precisa está aqui. E aí perdão, abri uma aspas aqui, era como se eu falasse para mim mesmo, Jonas, deixe de ser egoísta. Deus falando comigo, deixe de ser egoísta. Né? Ele está melhor na casa do pai dele. Né? E ele descansou bem, a fisionomia dele estava excelente. A enfermeira que conversou com a Célia disse que ele foi descansando. E quando descansou, faleceu. Né? Foi algo incrível da parte de Deus. E antes de eu sair de lá, do hospital, eu tive uma parada respiratória. Estavam fazendo o eletro, eu estava passando por um momento em que estavam fazendo eletro em mim, e eu tive uma sensação muito forte, não sei se alguém já passou por isso, de cair com as costas no chão. E quando você cai com as costas no chão, dá aquele falta ar. Não entra ar, nem sai nada. Eu saio, né? E veio aquela sensação,
Aí os elétricos estavam acusando, o papel bateu lá em cima, os médicos falaram, vai morrer. E eu conseguia ver tudo aquilo, e eu lembrei, na hora que me faltou o ar, sobre as brincadeiras na piscina de fazer apneia. Né? E eu lembrei disso, falei, já que parou meu pulmão, vou ajudar o meu pulmão a fazer a apneia. Fiz a apneia na hora, foram buscar aquele aparelho para bombear o pulmão, e quando chegou, voltou o pulmão a respirar novamente, e chegou a 96% de saturação. Não foi preciso entubar e nem fazer aquela massagem respiratória. Graças a Deus. Queridos, eu estou bem. Estou com ânimo, estou com vontade de falar mais do amor de Deus. Que não quero falar muito sobre esse testemunho do Covid, esse receio do Covid. Eu vi lá pessoas lá internadas, obesas, com diabetes, com problemas renais, tiveram a Covid, passaram pela Covid e nem perceberam que tinham Covid. Começaram a tratar problemas renais e outras coisas e não perceberam a Covid. Outras pessoas foram lá com problemas de água no pulmão e trataram a água no pulmão, pegaram o Covid e não perceberam. Confirmado Covid, tudo certinho, não perceberam. Mas teve pessoas como eu, que não tinha problema nenhum, de renal, nada, quase morre. Não dá para definir alguma coisa nesse sentido. A cada pessoa é uma reação diferente, tá? Só para atualizar as informações, aqui no Ceará foram 2.300 mortes com Covid-19. Então, tem muita gente com medo, tem muita gente com receio, tem muita gente que está com medo do pastor Jonas, né? Tem muita gente que... Mas tem gente que não, tem gente que já vai para frente. E eu descobri uma coisa lá no hospital. Quem já pegou Covid está mais imune. Está mais imune. Quer dizer, saí de lá, estou mais imunizado. Tá? Mas é isso, esse é o testemunho. Okay. E eu quero dizer para cada um que está assistindo agora, para todos vocês que estão assistindo, o Covid não é nada. Jesus Cristo é tudo. A morte não é nada. A vida em Cristo é tudo. E isso me dá alegria e me dá satisfação em viver. Se eu morrer, eu quero que faça a festa. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Jonas, feliz por ver você, Amém. né? Aí restaurado, né? Glória Amém. a Deus. A Bíblia diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Aleluia. tu estás comigo. Né? Então, Jonas, mesmo com toda essa dificuldade, ele sabia que Deus estava com ele. Né? Amém. Gente, o medo é algo que ele vem para todos nós. Só Amém. que se a gente deixar o medo entrar, né, e se alojar em nós, esse que é o problema. Então, rejeite todo medo. Aquilo que o bispo Diego falou, o mal que eu temia, isso me sobreveio. Né? Então, quanta gente, às vezes, né, a gente conhece histórias de pessoas que nunca andavam de avião porque tinha medo de cair de avião. E morreram de acidente de avião. Sim. Né? Porque o avião caiu e a pessoa estava lá no local onde o avião caiu. Né? Nunca andou de avião para não morrer de queda de avião, mas o avião atingiu essa pessoa. Então, o mal que eu temi, isso me sobreveio. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O medo é uma reação natural, né, para a nossa preservação. Mas o medo também pode nos paralisar. Né, como o apóstolo Gil falou, tem gente que deixa o medo se instalar dentro de si e paralisa ele. Né? Ele não sai para nada, ele não faz mais nada porque está com medo. Medo.
E nós que somos de Deus, né, nós devemos nos apegar com Cristo, com o Senhor, aleluia. Quando Amém. vier o medo, Amém. né, porque ele vem para todos, temos que clamar ao Senhor Jesus, né, como fez tantos outros homens de Deus, Josafá, o salmista Davi, grandes servos do Senhor, e que na hora do medo clamou ao Senhor, o Senhor levantou ele num espírito de coragem. Amém. Né? Então, nós estamos aqui para dizer, né, se você andar apavorado com tudo que está acontecendo, saiba de uma coisa, são cumprimento da palavra de Deus. Sinais, eles estão cumprindo. Jesus disse que antes dele vir, haveria o princípio das dores. Quais são esses princípios das dores? Guerras, terremotos, pestes. Né? Não é mais. O corona é uma peste. Rumores de guerra. Guerras, rumores de guerras. Né? E a gente vê que são cumprimentos. E mais do que nunca precisamos estar firmados em Cristo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sempre, de tempo em tempo, a gente passa por momentos difíceis, né? Como temos passado agora momentos difíceis. Mas o que nos faz avançar é porque a gente lembra daquele versículo que diz: lembrai dos grandes feitos do Senhor. Quanta coisa Deus já nos livrou. Hein, Bispo Diego? Pastor Jonas? Quantas coisas Deus já nos livrou. Não é verdade? Estamos calejados, né? Eu vejo aquilo que Paulo disse, né? Eu acho que quando ele diz assim, olha, eu queria que vocês entendessem que com as consolações pelas quais nós somos consolados pelo Espírito Santo, nós também vamos consolar, né? É como se ele falasse assim, olha, vamos passar por isso. Sim. E aquilo que você ser consolado, você vai consolar. O Salmo 34, versículo 4 diz assim, busquei ao Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Aleluia. Aleluia. Então, gente, busque ao Senhor, que o Senhor vai responder. Amém. Ele vai te livrar de todos os teus temores. Ele vai te livrar de todos os teus medos. Amém. Amém. A gente sabe que hoje as pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã. Como que vai ser amanhã? E agora? Como que vai ser isso e aquilo? Irmão, nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Busque ao Senhor e Ele vai te livrar de todos os teus temores, de todos os teus medos. Amém, gente? Então, precisamos confiar em Deus, na sua palavra. A Bíblia diz que para cada dia basta, né, o seu próprio mal. Né? Mas Deus nos dá uma porção para vencermos a cada dia. Né? Então, a Bíblia diz lá, Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Né? Gente, nós que somos de Deus, nós devemos colocar nossa confiança em Deus. O medo, se a gente deixar ele alojar no nosso coração, ele vai nos prejudicar, e muito. Não é verdade, apóstolo Gil? Eu posso citar aqui, como por exemplo, usando o pastor Jonas, existem pessoas que têm medo de doença. Ele disse que não, né? Mas nós também temos medo de perder pessoas queridas, né? Quantas pessoas que, por causa de doenças terminais, contato próximo com a morte tivemos. Então, eu vejo que muitas vezes quantas situações que nós tememos e sofremos por antecipação,
E essa sensação, que eu sei que muitos já passaram, ela não é uma sensação boa e a gente vai perder. Não é boa. Eu creio que a proposta dessa palavra e dessa live hoje, ela está tendo realmente o seu desafio de levar as pessoas a entender os seus medos e as suas raízes. A proposta é essa. Porque se você compreender, como lemos lá no Salmo 91, nós encontramos lá: nenhum mal te atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua casa. Mas isso é uma identificação, isso aí é você saber quem é você. Então, quando você tem esse desafio de entender as raízes da onde você recebeu esse potencial da sua vida, o que nós precisamos entender aqui? Como desvencilhar os medos, que aqui eu digo que são coisas neuróticas, são coisas que elas afinal, se não entender, se não administrar, se não romper, você vai ser uma pessoa insatisfeita, isso vai te atrapalhar, isso vai te impedir de ser mais natural, e isso vai contribuir para atrasar a sua evolução espiritual. Então, muitas pessoas espiritualmente hoje estão frias, porque elas deixaram o medo chegar. E o medo vai fazendo isso. Outra palavra diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirá. Quando eu entender a minha identidade, quando eu entender que eu tenho um Deus acima de mim, todo-poderoso, quando eu entender que a palavra que Deus diz, ela não muda, não volta atrás, quando eu entender que Deus está nos guardando, quando eu entender isso, sabe o que vai acontecer? Você não tem medo. Isso. Tem uma perguntinha aqui. Diga. Deixa eu só ajudar aqui na... Vai. Então, pode ser, Pastor Jonas, pode concluir, que daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha aqui, que perguntaram aqui, e a gente já responde junto. Tá, a questão ali do apóstolo Gil falando, eu me lembrei de uma passagem de Jesus, né? E aí eu quero lançar para nós. Jesus, quando ele esteve ali no Getsemane, ele teve um momento em que ele sentiu medo, é uma pergunta, ele sentiu medo, a ponto dele falar: Senhor, Pai, né, afasta-te de mim este cálice. Isso foi uma sensação de medo? É uma pergunta. É porque ele estava ansioso, né? Ali era a ansiedade dele chegar logo ao próximo passo, que era o passo da cruz. Então ele já sabia que Judas viria. O interessante de Jesus, que em todo esse processo dele, ele era o Cristo, então ele já tinha noção daquilo que ia chegar, né? Era uma forma de medo? É uma forma de medo. Tanto que... Jesus, ele também foi humano, né? Como humano, ele expressou, né? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Então ali ele mostrou a sua humanidade. Como humanos, nós vamos sentir medo. Sim. Mas ele logo retoma dizendo: todavia não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nesse ponto que eu queria chegar. Que não faça a minha vontade, é uma forma de enfrentar o medo, né? E outra coisa, quando se depara com a questão olha, quando ele já tem a consciência, já tem tudo pronto, já está pronto para ir. Ele encontra quem? Judas, e diz: faça logo o que você tem que fazer. Exato. E ele tomou posse. Muitas vezes, eu quero dar uma dica psicológica agora para os irmãos, que muitas vezes você precisa ter o inimigo. Ele coloca na nossa mente ideias ridículas. Muitas ideias ridículas. E eu gostaria de que você vencesse essas ideias ridículas com uma ideia que eu aprendi a fazer. Quando o diabo coloca uma ideia ridícula na minha mente,
eu venho com uma outra ideia mais ridícula que a dele. E sabe o que eu falo para ele? A minha vai ser mais ridícula do que a sua. Eu digo isso, esses dias eu preguei na igreja e falei, muitas vezes o diabo coloca na mente de um homem uma mulher sensual e tal, e aquela coisa toda. Aí só que depois eu falei, capeta, tu tá botando essa imagem? Aí eu já vim com uma outra ideia mais ridícula. Qual foi a ideia? Eu botei eu pregando o evangelho para aquela mulher, eu batizando o evangelho para ela, e assim, o diabo falou, não, mas isso aí não quero. E aí a ideia dele, menos ridícula, saiu da minha cabeça. E muitas vezes você precisa ser ridículo para vencer o medo. E ser ridículo aqui é você pisar o pé aonde já é território conquistado nosso. A Bíblia fala que nós já somos vencedores. Amém. E mais do que vencedores. Então, sim, por mais que as pessoas digam ou deixem de falar, saiba quem você é. Mas eu te pergunto, qual é o teu medo? Por que você tem medo? Se você estudar o seu medo, você vai ver. Tem gente que tem medo de andar de carro, tem gente que tem medo de andar de avião, como o apóstolo falou, tem gente que tem medo de andar de bicicleta, porque vai se machucar. Então, tem muita gente que esses medos neutralizam a vida da pessoa, aí não há crescimento. Então, eu lanço essa proposta, ridicularize seu medo. Faça do teu medo. Eu acredito que quando Jesus chegou para o diabo e disse assim, ei, você pode fazer o que você quiser, comigo não vai dar em nada, porque no final tu já perdeu, no final você já está vencido, e no final, ei, o meu povo será salvo e perdoado. Pronto. Amém. Aleluia. Aleluia. Ok, eu tenho uma pergunta aqui, e eu queria perguntar a pergunta de um ouvinte, né, que colocou o seguinte, um medo é falta de fé? O Bispo Diego, medo é falta de fé? Bem, diante de todas as respostas que já nos foram faladas sobre o princípio de fé, de crer, de acreditar, o medo, na verdade, precisa só definir, eu acho que é só a questão de definir que tipo de medo que você está tendo. O problema, muitas vezes, do medo é relacionado a um contexto de uma ansiedade. A pessoa quer que tudo seja resolvido, do dia para a noite, tudo seja resolvido, e aí gera dentro dela aquele medo, e ela lança aquilo para Deus, como se ela não tivesse fé para que as coisas não viessem a acontecer. A questão de tudo é devolver o medo com a palavra. Jesus venceu o inimigo, porque quando ele diz... mostra aí, lança essas pedras aí, transforma essas pedras em pães. O que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem. Ele devolveu aquilo que Satanás colocou com a palavra. A questão é que muitas das vezes nós fazemos com que o medo, como diz o apóstolo Gil, nós não ridicularizamos o medo, nós não devolvemos de outra forma. Então, ter medo é falta de fé? Não, porque na verdade é o seguinte, você tem medo. O medo é um contexto natural, mas a forma com que você está enfrentando aquilo pode bloquear a sua fé. Isso. A forma com que você está enfrentando aquilo, sim, pode bloquear a sua fé. Porque você pode se deixar abençoado, viver, prosperar, caminhar, etc. e tal, porque você coloca um bloqueio como se o medo fosse maior do que a fé que está dentro de você, do que a palavra que está dentro de você. Então, vença aquilo com a palavra. Pode falar, Gil. Eu também coloco aí o seguinte, as pessoas, elas misturam a espiritualidade, misturam o mundo espiritual com o natural. Aqui estamos falando o medo é uma questão natural. Sim. E existe também o medo, esse sobrenatural. Sim. Mas estamos falando de natural. Então, quando nós falamos de natural, estamos falando daquilo que você consegue ver, daquilo que você consegue tocar, daquilo que você percebe. E isso, nós sabemos que hoje o inimigo, ele tenta e consegue trabalhar muito na mente das pessoas devido ao quê? Isso que o bispo falou, é a falta de conhecimento, é a falta de ler a respeito dos problemas. Então, o medo não é falta de fé. A fé é uma coisa, a fé no mundo espiritual é uma lei. Agora, a falta de entender ou de compreender aquilo que você está vivendo, isso pode ser o medo. Eu até observo isso porque são posturas de determinados indivíduos que têm a necessidade de controlar tudo e controlar todos. E aí,
muitas coisas nesse lado pode levar as pessoas a uma coisa que tem levado as pessoas a ter medo: dúvida. A dúvida leva você a ficar no muro. E muro é território do inimigo. Então eu coloco aqui, bispo, coloco isso aqui. Eu posso citar muitos exemplos, mas esse desvencilhar dessas coisas, né? Isso é muito importante nos dias de hoje, porque o que mais nos está... Porque muitas pessoas elas não estão com medo da doença. A ideia é de estar com medo da doença, mas, na verdade, elas estão com medo de morrer. Sim. Vai lá, pode ir. Não, e até falando sobre isso, eu vi uma reportagem da Leila Herédia, ela é a porta-voz da CVV, Centro de Valorização da Vida, e ela disse que as pessoas que mais estão falando sobre pandemia são as pessoas que as que mais estão falando, ok? Preste atenção, as que mais estão falando sobre Covid-19 são as pessoas que estão angustiadas, solidão, medo da morte, incerteza do futuro, né? Então, são as pessoas que ligam lá, por exemplo, lá na CVV, para desabafar no Centro de Valorização da Vida. Eu estou com medo, como disse o apóstolo Gil, não é o medo do Covid, mas é o medo da morte, da incerteza, da solidão, da incerteza do futuro, a angústia. Então, isso é interessante, porque para lidar com esse medo, para lidar com esse pânico, para lidar com esse desespero, claro, nós somos cristãos e a única forma vai ser a luz da palavra. Nós somos cristãos, nós vamos para a Bíblia, nós somos cristãos e nós vamos para a palavra. A palavra de Deus é a luz que vai realmente iluminar o nosso caminho, que vai iluminar a nossa vida. Mas nesse período, nesse momento, nesses pequenos minutos que nós temos aqui para poder falar, eu acredito ser interessante. Nós definimos medo natural, medo espiritual. É uma coisa natural. Eu tenho medo de barata. Ok, uma coisa natural. Agora não transforma aquilo no monstro da sua vida. Começa a analisar, vai para a palavra, né? Peça ajuda, peça um aconselhamento. Ora por mim, por favor, né? Peça, né? Abra o teu coração. E principalmente nesse momento, nós temos visto que tem muitas pessoas que estão que nem uma ilha, estão totalmente isoladas, vivendo debaixo de um isolamento total. Já tem a ação do inimigo, já tem as forças do inimigo, já tem inúmeras coisas, e a pessoa ainda fica isolada, ninguém vence nada sozinho, né? Por isso que é um a outro ajudou e o seu companheiro diz ser forte. Então, para vencer o medo, para vencer o pânico, tristeza, angústia, amargura, vamos juntos. Olha só deixa eu falar uma... tem aqui uma pergunta, não sei se o apóstolo Glaurio também recebeu aí, dizendo assim, qual o equilíbrio entre o otimismo, o medo enfim, o equilíbrio de tudo isso, como diz até mesmo o apóstolo, o bispo Diego, né? As pessoas que mais perguntam isto. Onde encontrar o ponto de equilíbrio entre a fé, o otimismo e o cuidado com pessoas. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu lá no hospital. Né? Um hospital. Se nós não tivermos esse equilíbrio, ninguém será cuidado. Se não tiver gente que tenha coragem de enfrentar com o zelo necessário, os cuidados necessários para não pegar o Covid, mas não tiver o otimismo para cuidar de pessoas, ninguém será cuidado. Então, eu vejo que existe um ponto de equilíbrio onde você precisa de cuidado, cuidar de pessoas e ter otimismo, dizendo, vai dar certo, essas pessoas vão ser curadas. E, é claro, não entrar dentro da menosprezar a situação. Não. Tem que ter todos os cuidados, mas precisa ter um equilíbrio, senão, queridos, ninguém vai ser cuidado, vai ficar todo mundo dentro de casa e vai ficar preso. Sim. E até porque a nossa função como cristão, como você disse, pastor Jonas, é verdade, não é menosprezar, é fazer o que tem que se dizer, se cuidar, máscara, álcool gel, fazer o processo de asepsia, tirar a roupa quando chega em casa, toma banho, faz todo aquele processo. Isso é necessário. Tem pessoas que não querem nem aí, tem pessoas que estão aí, não vou, comigo
Comigo não é assim, não é bem assim também. Cuidar com a questão da imunidade, da saúde, etc. e tal. Como você mesmo disse, eu não tinha nenhuma, meu corpo estava bem, estava tudo tranquilo, não foi? Você falou, não tinha nada que pudesse dizer que eu estaria, seria cometido por essa doença. Mas aconteceu, e louvado seja o nome de Yahvé, que você está bem aí, que Jesus toda aquela situação. Quer ver, ó, uma coisa que eu entendo. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, já estou chegando. Vamos tomar um exemplo, o homem primitivo. Vamos pegar o homem primitivo, com relação a hoje. O homem primitivo tinha medo do quê? Dos fenômenos da natureza, como raios, trovões, estrelas cadentes. Por quê? Ele não sabia explicar, não entendia. Achava que esse fenômeno representava o quê? As forças negativas dos deuses. Era isso que acontecia. Então, eu entendo que hoje, pelo conhecimento que nós temos, essa pergunta, né, aonde encontrar o ponto de equilíbrio? O ponto do equilíbrio aqui, o ponto do equilíbrio é aquele no centro ali, né? Porque aqui quando nós falamos de fé, é você ter o conhecimento da palavra. Agora, quando você tem o outro lado, aí vai estar o otimismo, o cuidado, a prevenção que vai rolar. Então, um dos pontos que eu mais assim fico feliz em poder dizer nessa noite aqui é que nós temos acesso a esse equilíbrio. Esse equilíbrio está ao nosso acesso. Eu entendo que todas as vezes que nós falamos do nosso Deus, que nós falamos do nosso Jesus, nós estamos falando do equilíbrio. Porque o equilíbrio, esse Cristo que nós estamos falando aqui, ele pode mudar a vida da pessoa. Tem muitas pessoas medrosas que vieram para Deus e não são mais medrosas. Tem pessoas que vieram para Deus e hoje, qualquer coisa, ela grita o sangue de Jesus, pronto. Então, nós sabemos que existe um ponto de equilíbrio, e esse equilíbrio nós temos que chamar ele de Jesus e sempre será o nosso Jesus. Amém. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios 2:15, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Amém. A gente sabe que o homem natural discerne as coisas naturais. E o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais e naturais. Então, o ponto de equilíbrio é você ser um homem espiritual. Porque você já é também um homem natural. Né? Sim. A Bíblia diz assim que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Então, glória a Deus. O ponto de equilíbrio, eu creio que né, sermos pessoas espirituais. Amém. Entendendo da questão, o medo é algo natural, sim, mas o medo também pode nos paralisar, então não vamos deixar esse medo se alojar em nós, né? Porque senão trava tudo. Uma coisa que a gente vê, né, biblicamente, a fé, ela chama a existência as coisas boas. Né? A fé, ela chama a existência as coisas boas, os sonhos, as promessas de Deus para as nossas vidas. E já o medo, ele vai atrair justamente aquilo que nós tememos, aquilo que nós receamos. Então, é muito melhor nós buscarmos em Deus e crescermos espiritualmente para ter esse ponto de equilíbrio, né? De entender, não, isso aqui é natural, isso aqui é espiritual, e eu não vou caminhar em extremo nenhum. Né? Achar que tudo é espiritual, não. Achar que tudo é natural, não. Então, discernir bem todas as coisas. A palavra-chave é discernimento. Ponto de equilíbrio. Gente, nós já estamos chegando aí ao final da nossa live. Nós falamos que íamos fazer aí 1 hora, né? Já estamos 1h17.
Essa foi só o início. Dá um abraço aqui no pastor Diego. É só o início de muitas lives que nós vamos fazer. Queremos ver o que vocês estão achando. Olha aí, os irmãos estão se abraçando, né? Esse abraço é permitido porque ele é à distância. E é muita distância, né? É muita. Então, Felipe, coloca para nós lá quantas participações nós tivemos aí, né? E se alguém quer comentar alguma coisa, achei interessante, vamos fazer outras, né? Eu sei que dentro de um tempo como esse não é suficiente a gente falar, porque tem muita coisa, mas hoje foi mais um teste, né, para a gente começar a transmissão dessa forma. Olha, temos aqui mais de 120 pessoas online. Olha que bênção, glória a Deus, né? Glória a Deus. 120 pessoas participando da nossa live, né? Amém. Isso aí de uma forma assim o Jonas lá no hospital me ligou, pastor, tô sentindo de fazer uma live assim, assado, vamos fazer, vamos. Então, reunimos já sábado, né? Vamos fazer para a semana que vem. Eu falei, não, é segunda. Mas segunda já é segunda, vamos começar aí, vamos, porque as coisas são assim, né? As coisas de Deus são rápidas, né? Sim, Olha sim. aí, chegando aí mais alguma informação. Tem muita gente que pedindo outra live, né? E a gente pode também estar convidando outros pastores aí da rede, né? E que bênção poder interagir com vocês, né? Isso é muito bom. Antes da live aqui, nós estávamos aqui conversando, brincando, porque, gente, nós somos uma família, né? Isso aqui é uma família. Eu considero, né, vocês parte da minha família e eu tenho uma liberdade de brincar com vocês, de rir, né? De abraçar e de um zoar com o outro. Se bem que o mais zoador está aqui do lado, aqui, ó. Cadê aquele negócio da caneta que vocês fizeram? Olha como o pessoal é criativo. Jonas, pega a caneta aí. Cadê? Tem uma caneta aí? Peraí. Tem uma caneta aí? Não, Jonas, não entrega, Jonas. Não entrega. Agora isso. Atenção. Gil, vou jogar a caneta para você. Pega aí, Gil. Manda a caneta pro Gil. Joguei. Agora passa para mim. Agora manda para ele. Manda pro Gil. Isso. Além de pastores, são tudo mágicos. E a distância, né? A distância. Então, gente, só para a gente encerrar e daqui a pouco a gente orar, a gente vai combinar aqui um outro tema, né? E vamos estar pelo menos aí 1 ou 2 vezes na semana fazendo lives como essa, interativas aí, e, né, orem por nós, somos pastores, nós precisamos de muita oração, né? Cada um de nós. Fala, Jonas. Quero fazer um pedido, tem uma amiga nossa, Michele, ela está com câncer e acabou pegando Covid, né? Então, misericórdia. Ela precisa de oração, muita oração, e vamos orar por ela, amém? Outra coisa também que eu quero deixar para todos que estão ouvindo agora essa live, participem, sabe? Ali nos comentários, nós estamos com uma equipe grande aqui, né, lendo todos os comentários, e as perguntas são direcionadas para nós, né? Deixa ali, geralmente o apóstolo Glauro vai estar recebendo essas perguntas e vai estar compartilhando com a gente, tá bom? Mas isso, tá? Legal. Considerações finais, Gil? Vamos lá. No entanto, a gente, né, estamos sendo bem informados pela mídia. Há um grande desconforto devido à insegurança
que a mídia está passando. Então, eu quero dar um conselho para que a gente seja livre do medo. Não fique muito conectado à mídia, porque muita coisa é preparada para poder deixar você mais atrapalhado. O medo que está se espalhando aí socialmente é que cada vez mais vai ser encontrado nos hábitos das pessoas, como que a gente vai enfrentar esse fardo psicológico. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, e nas circunstâncias em que o medo, o qual nós estamos falando aqui, ele tem um papel de liderança, pois somos muitos menos lógicos e racionais do que gostaríamos. Então, assim, dúvidas, como vamos fazer, a gente vai ter. Mas o segredo hoje é cuidar com a mídia, fazer a prevenção, não se arriscar. Eu não quero usar máscara, eu não quero fazer nada. Isso é um problema seu. Você decide fazer o que você quiser. Mas se você quiser cuidar dos outros, você vai usar, você vai estar prevenindo. Então, essas são as minhas palavras. E agradeço muito, pastor Jonas, por essa ideia, apóstolo Glauro, bispo Diego, sabendo, vocês que estão assistindo, eu gostaria assim, de agradecer muito a oportunidade, porque assim, para nós serve de um desabafo para a gente poder ajudar, porque o nosso trabalho é ajudar, é levar a palavra, é levar o evangelho, é levar a cura a todas as pessoas. Amém, em nome de Jesus. Todo o carinho aqui, eu gostaria de poder participar mais vezes, né? E dizer aqui que eu tenho muita informação, sim, e nesse tempo todo que passamos aí, a gente estudou, aprendeu mais, quero passar isso com todos vocês, mas a alegria, pastor Jonas, é de ver você recuperado, você aí contente, e você é uma prova viva de que realmente há a possibilidade, há um bem maior. Aleluia. Chegando. Amém. Bispo Diego, suas considerações finais. Caminhando naquilo que o apóstolo Gil disse, a questão das notícias, né? Eu até postei esse dia no Facebook. Temos um coração pesado por todos aqueles que estão enlutados nesse momento, que perderam seus entes queridos. Mas também existem aqueles que se salvaram, que estão bem, que foram curados. Amém, amém. O pastor Jonas disso daí. Então, vamos deixar as notícias ruins de lado, até porque ninguém precisa saber mais sobre Covid-19. Todo mundo já sabe. Agora não tem que saber verdade. Sobre pessoas. Vamos buscar a palavra, vamos alimentar nossa fé, força, esperança na palavra, oração, jejum, etc. e tal. Vamos adorar, vamos buscar o Senhor e vamos ver as notícias boas, porque inúmeras pessoas sofreram, mas também inúmeras pessoas foram curadas. Está aí a resposta, está aí o pastor Jonas, que é o testemunho vivo. Como eu falei aquela frase no começo, o que vale não é a frase, mas é a interpretação daquilo que você faz. Vamos interpretar de uma forma com fé e vai dar tudo certo. Pastor Jonas, muito obrigado pelo convite. Jesus Cristo lhe abençoe. Apóstolo Glauro, apóstolo Gil e a todos que nos assistem. Jesus Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá, Jonas. Eu quero dizer para todos que, quando eu estava lá no leito, a vontade que me deu foi de: eu estou com esse vírus ou eu estou com Jesus? Se eu estou com esse vírus, eu posso contagiar pessoas com esse vírus. Mas se eu estou com Cristo, eu quero contagiar as pessoas desse amor e disso tudo que Deus tem feito em mim. Então, quando eu deitei a cabeça no travesseiro, eu lembrei de todos. Eu falei assim: a gente tem aqui um vírus, um coronavírus, não é nada. Pequenininho, de nada, não é nada. Mas eles todos juntos fazem esse estrago no planeta todo. E eu recebi essa mensagem: nós juntos somos mais fortes. Amém. E nós juntos podemos contagiar com o amor de Deus, com o amor de salvação. E em nome de Jesus é isso que nós devemos fazer, tá? Você que está aí na sua casa, que deu uma esmurecida, deu uma baqueada, eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Amém? Deus abençoe. Amém. Que
que coisa interessante, né? Esse vírus começou pequeno lá na China e alcançou todo mundo em pouco tempo. E nós, como povo de Deus, se nós fizermos nossa parte, nós podemos contagiar todo mundo com o amor de Deus, né? Coisa tremenda. Amém. Queria encerrar aqui lendo 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Deus está no controle. Ele está cuidando de cada um de nós. Amém? Então, Amém. lance sobre ele toda a sua ansiedade. Né? Deus, ele está cuidando de você. Aleluia. Eu queria, juntamente aqui com os pastores, orar Amém, por cada um de vocês, orar pelas pessoas, em nome de Amém, Jesus, Senhor Jesus. e em breve estaremos aí anunciando mais uma live especial, convidando, né, outras pessoas para participar também. Só um Grande, minutinho, poderoso e eterno Deus, nós oramos neste momento e apresentamos cada Sim, Senhor vida, Jesus. ó Deus, Colocamos que a está, Michele Senhor, agora, Senhor, diante participando das tuas desta mãos. live. Eu peço Nós que o colocamos a Senhor entre. Michele e repreendemos toda a doença do Sim, Covid, Pai. do câncer, seja eliminado agora em nome de Jesus, Pai. Nós usamos, ó Pai, usamos a autoridade que há no poder do nome de Jesus e repreendemos a doença, a enfermidade, que ela seja curada para a glória do Senhor. Abençoe cada vida, cada Sim. família, cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, Senhor, ó Pai, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, alcance esses corações e arranque todo medo, Senhor, e traga a shalom, traga a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu também... Um segundinho aqui para todos aqui, ó. Olha Amamos aí, o Diego já colocou você. Levanta mais um pouquinho. Levanta mais. Isso, amamos vocês, não tenha medo. Legal. Maravilha. Eu queria também que o nosso coordenador ali, técnico, né, o Felipe, aparecesse aí. Apareça aí, Felipe. Felipe foi Cadê o Felipe? Uma pessoa que está por trás, né? Que não apareceu aqui, mas vamos ver se ele consegue colocar ele ali. É uma pessoa que nos deu todo o suporte técnico, né, para a gente fazer aí essa live. Né? Ele está por aí? Ou já ele foi pentear o cabelo. Foi pentear o cabelo para aparecer. Ele está jantando, fazendo a live. Foi pentear o cabelo. Comer uma tapioca. Ah, tá chegando. Chegou. Aê, parabéns, Felipe. Deus abençoe, Felipe. Pensei que você tinha comer uma tapioca, rapaz. Então, Deus abençoe, Felipe. Tem toda uma equipe aí por trás. Levi, Jeane. Tem toda uma equipe pessoal, aí que é abençoada. Pessoal, tudo aí que está ajudando na transmissão e nos bastidores. Então, a gente agradece aí a essa equipe aí que, né, esteve por trás aí preparando tudo para a gente, né? Só para a gente aqui conversar. E a gente tem que tomar cuidado, se deixar a gente vara a madrugada. Gente, Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês, né? Foi uma experiência legal. E shalom, vamos marcar outra e logo a gente anuncia aí, tá bom? Obrigado a todos. Boa noite. Deus abençoe. Shalom. Shalom.